as pessoas entrarem. Quero dar meu boa noite em nome do Conselho Regional de Museologia da 4ª Região, Corém 4R. Temos na nossa presidência do Corém 4R a Carla Grião. Temos também na vice-presidência a Marisa Bueno, a nossa tesoureira Andréa Andira e a nossa secretária Ana Carolina. Eu sou coordenadora da Comissão de Divulgação e Comunicação do Corém 4R, a CDC, e é um prazer, um privilégio para a gente realizar esse evento, estarmos juntos nesse momento. Eu acho que é muito importante esse momento de encontro, de troca, de diálogo entre os profissionais. Isso nos ajuda a compreender melhor, né, o nosso campo de atuação, e essa gestão do Corém 4R, ela tem buscado isso, né, entrar em contato com vocês, manter um diálogo, buscar mais essa proximidade, para entendermos mais a realidade que vocês estão vivenciando no dia a dia do trabalho, dos museus, e trazermos discussões que possam ser pertinentes aí para a nossa realidade. Hoje nós temos um privilégio muito grande, que é termos aí a doutora Vânia conosco, né, que vai falar um pouquinho daquilo que ela vem vivenciando nos seus estudos, nas suas pesquisas. E o tema dela hoje é um tema bastante interessante, né, falando sobre o museólogo como um trabalhador social e também a construção do futuro, né, o que vai ser o futuro da nossa profissão, da nossa realidade. Essa palestra, essa conversa, ela vem de outras palestras que a gente já tem feito. Nós fizemos no ano passado 3 atividades, né, 3 palestras. Uma delas foi o processo de profissionalização do museólogo com a Rose Miranda e a Gisele Peixe. Fizemos uma outra sobre a legislação e o papel social dos museólogos com o Wilton Guerra. E uma terceira de atuação e atribuições do Corém 4R com a Cláudia Vendramini. Todas essas palestras, elas estão no nosso YouTube, o canal do YouTube do Corém 4R. Então, se você perdeu alguma palestra, alguma dessas, ou quer rever, vocês podem entrar lá no canal do YouTube do Corém 4R e acessar esses conteúdos, tá bom? E hoje, então, a gente tem o privilégio de ter a Vânia aí dando continuidade, né? E a nossa intenção é sempre fazermos esses eventos, né? De troca, de conversa, de diálogo. E com isso nós mantemos mais o nosso convívio, o nosso contato. Vânia, você tá por aí? Por favor, você tá por aí? Você pode já pedir para entrar ao vivo aqui comigo. Ela já deu boa noite aqui para nós. Agora a Mabu também tá aqui. Legal. Vânia, você tá me ouvindo? Tô aí, tô por aqui, que legal. Então você pode pedir para entrar ao vivo aqui comigo, Vânia? A Mabu também. Uma de vocês aí queiram entrar ao vivo, né, para continuar, se apresentar, falar, começarmos as atividades. Podem pedir que eu... Como faço? Você aperta aí embaixo, né? Pedindo para entrar ao vivo. E aí a gente vai aceitá-la. Tem mais gente chegando.
Enquanto isso, eu vou aproveitar aqui também para apresentar aqui, né, a nossa palestrante. Deixa eu achar minha colinha aqui, gente, porque o currículo dela é tão vasto que eu tenho que pegar minha cola aqui, tá? Vamos lá. Vânia, você tá se achando aí para me fazer o pedido? A Vânia, a live ficará gravada? Sim, vamos deixar gravada a live, sim, gente. A Vânia, ela é doutora em museologia pela Universidade de Portugal, né, a lusófona. Ela é mestra em antropologia pela Universidade Federal de Pernambuco e especialista em economia da cultura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é consultora do projeto Ilha Museu, em São Paulo, um projeto que foi feito pela Unesco. Ela foi consultora desse projeto. Foi professora também no programa de pós-graduação em museologia da ela também foi professora no programa de pós-graduação em museologia da Universidade Lusófona. Eita, Vânia! Chegando! Legal, 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 gente. E tô te apresentando aqui, falando de você, fofocando um pouquinho de você. Que chique. Aí também ela fez pesquisas pela cátedra da Unesco, juntamente com a Universidade Lusófona e o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Etnicidade da Universidade Federal de Pernambuco. Como museóloga, ela já atuou também em várias instituições, vou citar aqui algumas, né? Museu Guitinho da Xambá, que fica em Olinda, amo Olinda, queria botar numa caixinha e trazer para casa, não pode, né? E do Museu Ilê Lailai, gente, difícil de falar, tá? Inês Mejigã, espero ter falado corretamente, da Bahia. E também participou na coordenação do Museu do Homem do Nordeste. Eu amo esse museu também, acho ele maravilhoso. Vânia, estou muito feliz, o Corém 4R está muito feliz de te receber aqui, nesse dia que é importante para nós, museólogos, né? E quero agora já entregar as palavras para você, né? Porque o pessoal veio para te ouvir, tá bom? E eu vou ficar aqui só quietinha, aproveitando. Tá bom, tá certo. Posso falar agora? Fica à vontade. Vou até fechar meu microfone aqui para não dar eco. Tá bom. Então, primeiramente eu queria agradecer, né? Como eu até já falei para Mariana, eu fiquei um pouco surpresa assim com o convite, até porque eu sou do Nordeste, então como vocês são da quarta região, mas meu Deus, por quê? Porque o convite? Eu pensei que era uma coisa mais restrita, mas ela até explicou, vocês quiseram fazer uma coisa ampla, né? Quer dizer, mostrando o Brasil, e eu achei isso muito bacana, queria mesmo parabenizar vocês pela forma, né, de fazer essa comemoração da regulamentação da profissão, que é muito importante. Eu, particularmente, tenho uma profissão que eu abandonei, né? Eu era jornalista, e uma das coisas que me fez realmente abandonar a minha profissão de jornalista foi o fato dela ter sido desregulamentada. Eu acho que isso é uma desvalorização muito grande de um profissional, quando uma profissão como essa, que é tão importante, que tem um papel tão fundamental dentro da sociedade, e a gente sabe disso, né? Por toda a importância que os meios de comunicação têm numa sociedade, e uma profissão dessa ser desregulamentada, ou seja, perder a sua força enquanto categoria, eu acho isso muito, muito ruim.
E ainda bem que eu achei a profissão dos museólogos, de museóloga, né? E é uma profissão regulamentada, uma profissão importante. É, é o importante para mim no sentido não apenas profissional, ou seja, como uma pessoa que está no mercado, ou sei lá o quê, né? Mas ela é também, assim como o jornalismo foi para mim uma época, uma forma também de uma militância mesmo, sabe? Como pessoa mesmo, como cidadã, né? Então, eu acho que essa profissão de museóloga, ela nos dá essa oportunidade de servir a sociedade. Mesmo que não sejamos servidores públicos, podemos servir a sociedade de várias outras formas, né? E aí, quando eu abordo essa questão do trabalhador social, na verdade, esse termo foi uma descoberta importante. Descoberta? Não, não é uma descoberta, mas foi uma categoria que eu me debrucei para estudar, né, quando eu fiz meu doutorado, porque eu achei que ela traz coisas muito importantes assim para a gente, assim como profissionais, sabe? É, quando eu trabalhei como jornalista, eu trabalhei muito com os movimentos sociais. Então, eu tenho já um percurso de trabalho com movimentos sociais. Eu não estou iniciando agora como museóloga, mas eu vinha realmente de um trabalho. Eu trabalhei muitos anos mesmo, como jornalista de movimento sindical, dos movimentos populares. E isso me deu uma particular necessidade mesmo de que todo o meu percurso profissional tivesse um objetivo, né? Uma missão, vamos dizer assim, uma função social, né? Que é o que a gente busca sempre como profissionais. Pelo menos eu acho que todos os profissionais deveriam fazer isso, qualquer profissão. E aí, assim, quando eu estava estudando, né, fazendo minha pesquisa, eu vi que a Valdisa Russio, né, que é uma museóloga paulista, importantíssima, para mim é uma das pensadoras da museologia brasileira mais importante, uma das mais importantes. E, e aí eu estudei bastante o pensamento de Valdisa Russio, né, pelo menos até onde eu pude alcançar todos os seus escritos e tudo mais. E uma das coisas que me chamou a atenção foi exatamente isso, o fato dela repetir diversas vezes, em vários textos, o termo trabalhador social. Ela reafirmava o trabalho do museólogo como um trabalhador social. E num dos rodapés mesmo de um dos textos dela, eu encontrei de onde ela tirou essa definição, né, de trabalhador social. E ela tirou exatamente do Florestan Fernandes, que é um sociólogo, e tirou também Paulo Freire, né, do filósofo e educador Paulo Freire. Então, ela se baseia, ela diz isso na sua nota de rodapé, que a inspiração para que ela defendesse essa ideia de trabalhador social no campo da museologia vinha de Paulo Freire e Florestan Fernandes. E então eu fui aprofundando mais ainda esse termo, né? E vi que Paulo Freire realmente foi com que eu me debrucei, até porque Paulo Freire é um autor da museologia, né? Seja da museologia social, qualquer hoje pesquisador na área de educação, por exemplo, em museus, não pode passar ao largo de Paulo Freire. Ele é realmente uma pessoa fundante, vamos dizer, dos nossos pensamentos, das nossas ideias, principalmente daqueles que defendem, por exemplo, uma museologia participativa, uma museologia dentro do social, né? Ou seja, essa museologia ela necessita do pensamento de Paulo Freire, né? Para construir, inclusive, a sua epistemologia, né? Construir os seus métodos, as suas teorias e tudo mais. Então, a importância que Paulo Freire teve nesse trabalho, nesse termo que a Valdisa Russio utilizou muito. E quando eu entrevistei, por exemplo, a Cristina Bruno, né? Eu entrevistei ela para minha tese, e aí ela falou uma coisa que eu achei muito bacana, que ela dizia assim, que Valdisa Russio repetia na sala de aula como um mantra.
O museólogo é um trabalhador social, o museólogo é um trabalhador social. Então, era quase um mantra para todos os seus alunos, a forma como ela batia nessa tecla, né, da importância. E o que ela queria dizer com isso, né? Então, acho que uma das coisas principais que ela traz de Paulo Freire é exatamente a ideia de caminhar e trabalhar junto com aqueles com quem a gente se propôs a trabalhar, né? Na verdade, é um trabalho que tem que ser consciente mesmo e corajoso, né? Não é uma coisa que que você simplesmente, porque você está trabalhando com uma comunidade, né, você está fazendo um trabalho social. Não necessariamente. Existem formas de trabalhar que a gente pode dizer que sim. E uma das coisas principais que ela e Paulo Freire levantam, nós não podemos mais nos dizermos neutros quando estamos trabalhando. Nós temos que ter um lado. Isso é uma coisa que é natural, né? É natural que você... Quando você está trabalhando, eu, por exemplo, trabalhando com a Xambá, né? É uma comunidade quilombola, é uma comunidade de religião afro-brasileira. Também estou trabalhando com o Ilê Lailai, esse que você falou, que também é uma comunidade afro-brasileira. Todas essas comunidades, elas têm um histórico, elas têm uma história por trás dela, né? E elas também têm um presente de racismo mesmo, sabe? Especialmente o racismo religioso. Esse trabalho, e como eu estou engajada, ou seja, eu estou envolvida, porque eu defendo isso, eu acho que a museologia ela tem que ser envolvida. Ela não pode ser uma museologia à parte. Ela tem que estar envolvida no ambiente, no território, na comunidade, onde quer que ela esteja. Essa museologia que você vai desenvolver, ela tem que estar envolvida com a comunidade, ela tem que ser feita de acordo com a comunidade, ela tem que ser feita com a comunidade. Não pode ser eu não posso querer um museu comunitário mais do que uma comunidade, do que a própria comunidade, né? Então, eu inclusive quando fui diretora do Museu do Homem do Nordeste, a gente tentou fazer um museu, por exemplo, no Morro da Conceição, que é uma comunidade muito vizinha ao museu. E eles próprios queriam fazer esse museu e tal. Nós chegamos, começamos a fazer, fizemos inclusive seminários com eles, levamos o pessoal do Museu da Maré para lá. No entanto, o museu não saía, havia algo assim meio, sabe, alguma coisa que impedia. E aí até que eu disse, eu acho importante que o museu se afaste nesse momento, o Museu do Homem do Nordeste. Por quê? Porque nós não podemos querer mais o museu do que eles. Eles é que têm que querer. Aí foi o que nós dissemos. Nós estamos lá esperando vocês. Na hora que vocês quiserem, a gente volta para trabalhar junto. Agora, a gente não pode ser a pessoa, vamos dizer, o grupo que vai criar esse museu. Quem vai criar esse museu são vocês. Porque se esse museu, como diz a própria Valdiza, quando ela fala de instituição, né? A gente sempre acha, mas Valdiza dizia que a instituição no papel dela não é simplesmente a existência de um museu. Não é um museu que foi criado por um governo, ou foi criado por um grupo, ou foi criado por um empresário, que ele é um museu, que ele é uma instituição museal. Ela acredita esse título de uma instituição àqueles museus que foram decididos por um grupo, por uma comunidade, por uma cidade, enfim, foi decidido não por uma pessoa específica, mas por isso, e que essas pessoas se sintam responsáveis por esse museu. Eles têm que querer esse museu, eles têm que necessitar desse museu para as suas ações, para as suas atividades, para a sua história, para o seu futuro, inclusive, né? Então, é isso, assim, essas instituições, elas existem hoje, a gente até pode dizer que elas, do ponto de vista legal, né? Elas não têm CNPJ, elas não são uma empresa, eles são ligados, eles são vinculados a instituições que já são criadas por essas comunidades e elas atuam como museu dessas instituições. Elas são museus ligados a essa instituição. No caso, o Museu Guitinho da Xambá é ligado ao Centro Cultural, Centro de Arte e Cultura, Grupo Bongá, Guitinho da Xambá. E o Museu Ilê Lailai, ele é ligado à instituição Assancri, que é a Associação Santa Cruz do Ijexá,
que fica lá, que é a instituição mantenedora do terreiro Ileaxé, Ijexá, Orixá, Olufon. É tudo nome difícil, como disse Márcia. Enfim. Então, a gente cria esses museus e a gente está atuando como museu de uma forma muito consciente, de uma forma em que, se eles não participarem para nós, não interessa para nós, no caso, eu e a equipe com quem eu trabalho junto, são museólogos, produtores, cineastas, fotógrafos, enfim, educadores, uma série de pessoas que fazem parte desse trabalho, né, que a gente desenvolve com essas comunidades, mas a gente não pode querer mais do que ele. A gente não pode fazer disso uma forma só de ganhar dinheiro, vamos dizer assim. A gente até pode ganhar algum dinheiro, nem ganha muito, né? que as comunidades não têm esses dinheiros aí, nenhum praticamente. E a gente é que vai buscar mesmo para poder trabalhar com eles. Mas a gente trabalha mesmo porque a gente acredita mesmo, sabe? A gente acredita nisso, a gente acredita que a memória ela é uma ferramenta e ela é um instrumento fundamental para a construção de futuros, né? Quando a gente chama de futuro inédito, e aí quem fala isso é o próprio Paulo Freire, o futuro inédito é exatamente aquele futuro que ainda não foi batido o martelo. É esse o futuro que nós queremos? Não. Não existe uma fórmula, né? Não existe uma fórmula de futuro, não existe. Então, a gente está construindo o futuro no presente. O candomblé, por exemplo, né, que é a religião de matriz africana, ela tem esse tempo como algo muito essencial para a sua própria existência. O tempo é agora. É assim que dizem, né, dentro da religião. O tempo é agora. Então, é agora que a gente tem esse tempo de construir o futuro para as futuras gerações. Por exemplo, nessa semana de museus que nós tivemos, da primavera nos museus, nós fizemos várias ações com as comunidades, né, com essas duas comunidades, e uma das coisas que foi feita pelo Ileaxé, Ijexá, Orixá, Olufon, foi exatamente esse trabalho de construir, de plantar plantio de árvores dentro da comunidade, dentro do terreiro, uma cápsula do tempo em que eles escrevem uma carta para o futuro. Coincidiu este ano de seus 50 anos do terreiro, então eles escreveram uma carta para o futuro, para os futuros, vamos dizer, membros daquela comunidade, onde eles falam das suas ideias, da sua forma de ver o mundo, de como o tempo de presente hoje está, como eles esperam que o futuro também seja, né? Então, esse é uma brincadeira, né, com o tempo, que eu achei super bacana. E foi uma iniciativa deles, né? Não foi nenhum de nós, né, que estamos até à frente do museu que pensamos, né? Foram eles próprios que criaram. O próprio Babalorixá deu essa ideia. Foi feita uma caminhada por entre as árvores do terreiro, onde ele conta a história de cada uma daquelas árvores. Foi homenageada a primeira árvore do terreiro. Então, essa vivência, né, essa experiência vivida, né, que eles trazem, né? Mas eles trazem também, uma prática, mas é também uma reflexão, né? Então, eles também estão refletindo sobre isso, sobre o que eles estão fazendo. Então, a gente nunca deve deixar passar, né? Assim, deixar com que essas pessoas, suas ideias sejam realmente levadas à frente, né? Enfim. Então, o que eu acho, assim, como nós, como museólogos, o que a gente deve fazer, assim, por exemplo, como trabalhadores sociais? Uma das coisas que eu acho é que a gente não precisa somente ensinar técnicas de museu, né? O Paulo Freire falava muito sobre isso, sobre técnicas bancárias. Muitas vezes a gente acha que a gente chega numa comunidade como essa e a gente vai lá e vai ensinar eles a limpar um objeto, ou sei lá o quê. Eu acho que isso é importante, óbvio, porque faz parte do trabalho de um museu. E os museus, todos eles, de alguma forma, têm algum objeto ou alguma coisa que ele quer preservar. Seja suas árvores,
seja os seus objetos de culto, seja o que quer que seja, tem que ser preservado. Então, existem técnicas que podem ser ensinadas a eles. Mas mais do que isso, a gente tem que aprender a fazer um trabalho mesmo dialógico mesmo, sabe? De produção coletiva mesmo de conhecimento. Mais do que ensinar, a gente também tem muito a aprender. Eu acho que nós, museólogos, a gente tem que estar aberto também para aprender. Uma das coisas, por exemplo, que os povos indígenas têm em relação ao objeto é muito diferente da forma como a gente atua dentro com os objetos do nosso museu. E a gente vai dizer que ele está errado? Não, ele só está aplicando a sua vivência, a sua história, os seus conhecimentos e a sua perspectiva mesmo na lida com aquele objeto, né? Então, se por exemplo, isso é interessante porque eu vi isso em vários museus comunitários. Eu não vi isso apenas num museu especificamente, mas eu vi em vários. A forma como age com esses objetos é muito diferente de como agimos dentro do museu. Para a gente, um objeto é quase uma coisa sacra, né? Uma coisa que não se pega naquilo, não se faz, não, nada. Mas dentro desses museus, não. Eu vi, por exemplo, no Museu da Maré, se tira o martelo lá do tempo do trabalho, vai lá, usa o martelo para fazer algum trabalho e o martelo volta para o tempo do trabalho. Então, ele faz parte da vida do museu. Ele não é só um objeto exposto, né? Assim como, por exemplo, o trono que senta a Oiá, né? Que é a representante, vamos dizer, da orixá, que vai ser coroada dentro de um ritual que acontece anualmente dentro da Xambá. Esse trono, ele fica dentro do museu. Quando você entra, ele está lá na exposição. Mas quando vai acontecer o ritual, tira ele de dentro do museu, bota ele dentro do terreiro e faz o ritual, depois volta para o terreiro de novo, volta para o museu de novo. Então, a relação é muito diferente. E aí é onde entra a nossa forma de trabalhar diferente, assim, a gente não vai dizer, olha, está errado, você não pode pegar isso aqui, é uma coisa que... Quer dizer, ele preservou aquele trono 300, sei lá, não sei quantos anos, né? Vamos dizer, 90 anos, quase 100 anos, está lá aquele mesmo trono. E agora eu vou ensinar ele que ele não pode pegar naquele trono e levar para o ritual, porque está dentro do museu. Eu não vou fazer isso. Eu acho que nenhum museólogo tem o direito de fazer isso, né? Nós não temos o direito de fazer isso. A mesma coisa, o indígena pendura lá os seus objetos. Ele vai lá e tira um colar daquele ou qualquer coisa que vale e usa. E vai para o ritual, depois ele retorna. Uma vez uma pessoa disse a ele, não pode fazer isso, porque é um objeto que está dentro do museu. E ele falou assim, não, mas por que eu não posso? Não, porque o objeto pode se acabar. Porque toda vez que você usar, ele vai se acabar. Ele disse, não tem problema, eu faço outro. Porque para ele, mais do que o objeto em si, é o que o objeto... Qual é a função que aquele objeto tem para ele? E a função dele é enfeitá-lo para ir por um ritual. Ponto. E a gente tem que aceitar isso, e acabou. Assim. Então, as práticas, as técnicas, né, que a gente aprende, né, na escola, eu particularmente aprendi no museu mesmo, porque eu digo que a minha graduação em museologia se deu na Fundação Joaquim Nabuco, como diretora do museu. Ali eu pude aprender com muitos profissionais das várias áreas, seja da área de documentação, da área da educação. Queria citar, inclusive, a minha amiga Silvia Brasileiro, que é uma grande museóloga, uma grande educadora, para mim, uma das pioneiras mesmo da educação em museus, de educação social mesmo, porque ela fez esse trabalho. Eu, quando cheguei no museu, eu não fiz nada em relação a isso. Quem fez foi ela. Ela era a pessoa que era responsável pela parte do educativo e ela me ensinou. Hoje, por exemplo, há um mês atrás, eu fiz o meu primeiro projeto pedagógico para o museu, né, de um projeto educativo que eu fiz, que eu elaborei, e eu acredito muito tudo que eu aprendi a Silvia Brasileiro. Ela foi a pessoa que me ensinou o que é fazer uma educação museal
social. Ela fez isso quando não existia muita discussão sobre isso, quando não existia muita publicação sobre isso, quando não existia nem dinheiro para fazer isso. Porque ela tirava dinheiro, às vezes, sabe, de nada, assim, mas ela fazia. E ela levava, por exemplo, os trabalhadores artesãos, os trabalhadores da cultura popular para dentro do museu. Fazia eles participarem dos processos educativos do museu de uma forma espetacular, certo? E aí foi lá que eu aprendi a ser museóloga. Foi lá no Museu do Homem do Nordeste. Como diretora, porque, na verdade, quando a gente entra como diretor, e aí é uma coisa muito interessante, assim, e eu preciso fazer essa confissão, que é o seguinte, eu quando entrei no museu, não era museóloga, não sabia nada sobre o museu, nada. Me botaram lá naquele cargo, que eu passei 2 noites sem dormir, pensando no desafio que me colocaram de ser diretora de um museu, sendo eu uma pessoa que vem da área de jornalismo, né? Então, eu realmente fiquei preocupada e hoje eu, como museóloga, eu diria, eu ia ficar com raiva se alguém assumisse o cargo de diretor do museu sem ter uma experiência com isso. No entanto, eu sou uma pessoa muito curiosa e muito gosto de estudar. Então, eu passei a estudar mais o museu. Uma das coisas que eu acho que é importantíssimo quando você chega num museu como esse, né, como o Museu da Fundação Joaquim Nabuco, como eu cheguei, é isso, você não querer construir a roda, né? A roda está feita. Você precisa aprender antes de você querer mexer nas coisas. Eu acho que esse é um grande respeito que um gestor público, independente de qualquer profissão que ele venha, um gestor público que chegue numa instituição, especialmente uma instituição museológica, que é uma instituição que ela precisa de uma perenidade. Ela necessita dessa perenidade. Ela não pode ser transformada bruscamente. Ela não pode fazer. Um gestor não pode chegar e fazer isso. Então, ele tem que fazer isso aos poucos. Ele tem que fazer isso conquistando. Ele tem que fazer isso respeitando os profissionais que estão ali. E, principalmente, ele tem que fazer isso querendo aprender também. E ser humilde ao ponto de dizer, olha, eu não entendo, mas eu confio muito em vocês e eu quero aprender com vocês. E foi isso que eu fiz. Ao ponto de me apaixonar pela museologia, né? De realmente, como disse Silvia Brasileiro, se tornar a minha cachaça. Enfim, fui estudar antropologia, porque eu trabalhava num museu que era um museu de antropologia cultural, e eu precisava entender aquele museu, eu precisava entender o porquê um museu como aquele, qual era o papel daquele museu dentro de uma sociedade como a nossa, né? A sociedade brasileira, mas principalmente a sociedade nordestina, né? Então, essa era uma coisa que eu precisava entender. E por isso fui fazer antropologia. À época não existia ainda museologia, curso de museologia. Ela foi criada quando... Não, aliás, existia sim, mas existia como graduação. Não existia nenhuma pós-graduação em Pernambuco nessa área. Aliás, eu acho que nem existe ainda. Não existe. Então, eu fui fazer antropologia e, em seguida, senti necessidade de fazer a museologia em si, né, como doutoramento. E fui fazer na Lusófona. Eu queria até falar um pouco sobre isso, porque eu escolhi a Lusófona, né? Eu acho que a gente tem cursos no Brasil todo de pós-graduação, em várias áreas, né? De mestrado, de doutorado. De doutorado, na verdade, nós temos 2 apenas, né? Mas... Ou é um? Eu acho que é um, né? Da Unirio. Não é só o da Unirio, não é isso? Bom, enfim. Nós temos poucos doutorados, mas temos bons doutorados, tá aí, né, nas universidades. E aí, por que eu escolhi fazer pela Lusófona o meu doutorado? Porque eu percebi que o currículo das universidades, dos cursos de pós-graduação, elas não têm o que eu persegui na minha gestão como diretora do Museu do Homem do Nordeste, que foi a ideia da museologia social.
da museologia como função social, a função social da museologia. E eu persegui isso dentro da nossa gestão, né, do Museu do Homem do Nordeste. Nós fizemos diversas ações voltadas para essa área, para essa questão da museologia social. O museu, por exemplo, fez um trabalho com as mulheres presidiárias aqui na Bom Pastor, que era um presídio feminino aqui em Pernambuco. Nós fizemos um trabalho muito bacana. Foi através desse trabalho que nós conhecemos o museu, o terreiro Ilhaxé, Ijexá, Orixá, Olufon, do sul da Bahia. Quando fomos levar o museu para lá, nós fizemos uma ação também dentro do terreiro, que também foi muito bacana e que teve uma repercussão muito importante para o terreiro. Eu ouvi do próprio Babalorixá à época, quando ele falou que, pela primeira vez, ele viu pessoas da cidade que entraram no terreiro. Muitas das pessoas que estavam ali nunca haviam entrado no terreiro. Algumas por preconceito, outras por medo, e coisas assim, né? Como se ali fosse alguma coisa, né? Mas como foi o Museu do Homem do Nordeste que convidou, sejam autoridades, sejam pessoas de várias áreas da cidade, então as pessoas foram. Porque, na verdade, elas não foram para o terreiro, elas foram para o museu. Elas foram para a exposição do museu, né? Que foi dentro do terreiro. Então, essa foi uma forma que o museu usou, né, para exatamente chamar as pessoas e até ouvir de algumas pessoas. Foi muito engraçado que eu ouvi de algumas pessoas dizer assim: ah, mas esse terreiro tem alguma coisa especial, porque quando eu entrei a primeira vez no terreiro eu passei mal, e nesse aqui eu estou me sentindo muito bem. Eu falei: você passou mal porque você já entrou com o preconceito na sua cabeça. Então, quando você entra num lugar assim, já pensando que você não vai ficar bem, que aquele lugar não é um lugar legal, que não sei o quê, você vai se sentir mal. Aqui você veio para uma exposição do museu e aqui você está vendo que o terreiro não tem nada demais. O terreiro é um templo como outro qualquer. Se você entrar numa sinagoga, se você entrar numa igreja, num templo evangélico qualquer, é a mesma coisa, gente. É um terreiro, é um lugar onde as pessoas têm práticas rituais da sua religião, que é uma religião super bonita, que tem muito mais a dizer sobre futuro do que muitas outras que existem, sabe? Porque é uma religião que está muito intrinsecamente ligada à natureza, que é uma das coisas que hoje é um dos temas mais importantes que a gente hoje discute dentro dos museus, ou discute no campo da museologia, que é essa tal da sustentabilidade, que vai desde a sustentabilidade ecológica, mas também econômica, social, cultural. Então, a sustentabilidade ecológica tem tudo a ver com essa religião e com essas pessoas que fazem parte dessa religião. Então é isso. Eu vou me abrir um pouco mais para vocês também falarem alguma coisa. Eu acho que uma das coisas assim, uma das coisas que me fez pensar assim, é como eu posso me definir como uma trabalhadora social, né? E aí eu fiquei. Essa foi uma apresentação que eu fiz dentro da Lusófona, né? Eu fiz uma apresentação para o grupo Paulo Freire, que existe lá, né? Na Cátedra Unesco. E nessa apresentação eu pensei como eu posso me definir como trabalhadora social. E a resposta que eu encontrei foi dos meus colegas. Então, o que eu apresentei nessa resposta, né, a essa minha indagação? Foi a imagem dos meus colegas atuando como cidadãos, né? Também com questões que têm a ver com a vida deles, né? Como, por exemplo, a questão racial, né? Que é a Luzia, por exemplo, que é a Luzia Gomes, que é a professora da Universidade Federal do Pará, que fazia doutorado à época, tem um trabalho importantíssimo, né? Nessa questão dos negros dentro da universidade, né? E tal. Então, essa é um tema que interessava ela e ela atua nesse lugar. Ela atua nesse lugar como museóloga. Então, para mim, ela é uma trabalhadora social da museologia. Assim como Judite Primo, por exemplo, que trabalha essa questão também do racismo, da xenofobia, que hoje graça, né, em Portugal, né, é uma coisa assim impressionante. Graça Teixeira, com o seu trabalho com a juventude negra, né, o genocídio, que ela fez uma exposição belíssima
quando ela foi trabalhou no Museu Afro-Brasileiro, né? E ela fez uma exposição chamada O Lugar do Museu no Combate ao Genocídio da Juventude Negra no Brasil. Esse é um tema fundamental hoje, é um tema do agora, não é um tema de futuro, é para agora. A gente precisa salvar a nossa juventude negra. Ela está sendo exterminada nas periferias desse país. Então, esse é um tema que os museus deveriam abordar. E a gente vê muito pouco isso, né? Mas esses meus amigos museólogos fazem. Aí também, por exemplo, a participação do Museu de Favelas numa exposição internacional, né? no Louvre. Enfim, são trabalhos como esse. A primeira museóloga indígena, né? Que é a Antônia Canidé, a primeiríssima, uma menina jovem, conheci ela quando ela disse no encontro de museu de memória e museologia indígena, museologia social indígena, ela falava que já ter um museu dentro da aldeia já foi um passo para ela se apaixonar pela museologia. E a partir daquele museu, ela decidiu, eu vou ser museóloga. E ela foi. E ela já se formou e já é a nossa primeira museóloga indígena. Então, uma pessoa como essa é fundamental para a museologia. Ela revigora, né? Ela dá... e ela é uma trabalhadora social. E N outras pessoas, Inês Gouveia, né? Também, Marcé, enfim... Mário Motinho, Mário Chagas, vocês, né, que estão aí trabalhando pela nossa profissão e tudo mais. Então, esse trabalho social, ele tem que ser um trabalho consciente. E aí, uma coisa que Valdiza Rússia, e eu quero fechar com isso, eu quero muito ler aqui uma frase da Valdiza Rússia, que ela fala... deixa eu só ver aqui. Ela diz assim: só essa consciência será capaz de construir um pensamento crítico, complexo e reflexivo com um papel social transformador. Mas é bom alertar que a expressão trabalhador social, a partir de Freire, não se aplica ao trabalhador que apenas exerce a função social do seu trabalho ou a sua prática bancária, mas a quem trabalha conscientemente como social, a contribuir com o processo de mudança. Essa sutil diferença significa, principalmente, e aí é onde entra a Valdiza, não recusar a dimensão e o risco político e social do seu trabalho. Esse é a grande história. Porque a partir do momento em que você não recusa essa dimensão e esse risco, né, político, social, do trabalho que você desenvolve, você está cada vez mais participando de um processo de mudança da sociedade. E é isso que eu acho que a gente deve levar para a nossa vida mesmo, enquanto trabalhadores. Mais do que intelectuais, eu acho que nós somos pessoas muito importantes, que a gente não pode desperdiçar todo o conhecimento que a gente tem, sabe? Em apenas como é que eu digo? Querendo... desperdício. Bom, enfim, já não sei mais nem o que eu ia dizer mesmo. Mas o que eu digo é o seguinte: nós não podemos desperdiçar isso que nós temos, essa capacidade de trabalhar com o patrimônio, essa capacidade que nós temos de trabalhar com a memória, em simplesmente achar que o nosso papel é registrar, conservar e comunicar determinados acervos. Não é só isso. Nós temos muito mais a fazer na sociedade. E é isso. Eu espero que eu tenha dito algumas coisas que vale a pena. E estou aberta para a gente conversar mais. Vânia, fantástico, muito, muito bom. E quero aproveitar agora também, antes da gente abrir espaço para participações, para perguntas, para apresentar aqui para vocês a nossa vice-presidente do Conselho Regional de Museologia, a Marisa Bueno e Souza. Ela está fazendo também o seu doutorado na Universidade Lusófona. Ela é mestre em museologia pela USP e passou aí por vários museus interessantes, fazendo vários projetos, né? Foi diretora do Museu da Diversidade Sexual
consultora do Museu de Arte do Rio Mar. Gosto muito desse museu. Eu vou falando só dos que eu gosto, né? Eu gosto de todos, né? Museólogo que não gosta de museu não existe. Museólogo. Coordenadora de Planejamento do Teatro Municipal de São Paulo, lindíssimo. Arquiteta de exposições do Centro Cultural de São Paulo. Coordenou o projeto expográfico do Museu do Amanhã também, projeto super arrojado, né? Produtora da Pinacoteca de São Paulo e também fez a arquitetura da museografia do Museu do Futebol. Marisa, maravilhosa, vou deixar aqui uns momentos também para você falar para a gente, né? A ideia, né, de convidar a Vânia foi sua, né? Uma ideia maravilhosa. Muito obrigada pela apresentação, Nayeli. Muito obrigada também por segurar a onda da tecnologia que não colaborou com o começo. Queria agradecer do convite. Acho que foi acho que Vânia, na verdade, ela de um pensamento muito coletivo. Acho que todo mundo um pouco pensou no nome. Acho que Carla também. Acho que a gente foi meio assim para a gente falar justamente pelos pontos tão incríveis que ela traz, né? E essa complexidade falando de tecnologia, mas também amarrando com sustentabilidade e ética, né? E essas questões de como hoje, né, fazendo essa comemoração dos 40 anos do decreto da profissão do museólogo, acho que a gente busca muito essa referência e trazer esses novos desafios, né? Então, o seu artigo ele faz muito essa provocação, né, de como que o museólogo se coloca na construção desses futuros improváveis. E hoje, né, acho que lendo o artigo, ele não sei se para todo mundo, mas para mim ele me provoca muito quando você e aí até fazendo essa amarração final, né, dessa frase que você trouxe da Valdise, como ela amarra esse pensamento com Paulo Freire, nesse desafio que a gente tem hoje em dia, né? Que a gente sempre teve, mas que hoje, acho que em função das mudanças e como tudo é muito... hoje a gente tem zilhões de informações ao mesmo tempo e precisa lidar com todas elas, né? Então a gente tem esse desafio de como que você lida a memória, que deveria ser algo permanente, mas ao mesmo tempo, o tempo todo em constante mudança, e como que o museólogo se coloca nesse papel, né? E começa com essa urgente deseuropeização, né? Esse pensamento que tem que ser desconstruído, né? Até para começar esse entendimento de como você pensa a museologia de povos originários, de culturas afrodescendentes que passam por uma outra lógica completamente diferente da estagnação em caixinhas, do pensamento que se origina a teoria museológica, pelo menos, né? E aí o seu artigo, quando ele começa, quando você descreve para a gente um pouquinho da onde saiu o embrião desse pensamento, né? Que você está nesse contexto de pandemia e ao mesmo tempo a memória de quando o doutorado começa, né? Com esses encontros com as manifestações do 25 de abril lá em Portugal, e como que você remete isso para o nosso cenário nacional, né, com a nossa anistia, que serviu muito no lugar de um apagamento dessa memória, sofre o reflexo disso, né, com atos golpistas e tudo que a gente vê nesse passado, nesse presente que a gente, super recente, que a gente ainda está lidando, né, ainda está julgando, ainda está brigando pela nossa democracia. Então, assim, até ouvir um pouquinho da Vânia, não sei se já tem uma lista de perguntas, se a Jana quer já colocar algumas outras perguntas que vieram de quem está escutando a gente, mas ouvir um pouquinho desse lugar de desafio, né? Com todas essas provocações que você traz no seu artigo, assim, que são muito incríveis e que você trouxe hoje na fala, de novo, assim, como que a gente na profissão, como que o museólogo, como que você vê esse possível desdobramento para a profissão dentro de todos esses contextos que a gente tem hoje, né? E só disso a gente já fala de pandemia, de processos de redemocratização, que, claro, tem o nosso cenário, mas a gente também está vendo, né, no mundo como é que está acontecendo a imposição de Big Techs né, para
textos e como que isso empodera essa desigualdade, que é, mas também política, como que isso dita processos políticos dos mais variáveis e mais atrozes, né? A gente pode falar de muitas coisas, mas enfim, eu queria ouvir um pouquinho, Vânia, nisso. Não sei se já tem alguma pergunta também que Jana quer trazer de quem está ouvindo a gente. Vocês podem colocar perguntas aí nos nossos comentários, né, contribuições, enquanto a Vânia vai respondendo aqui a Mabu. Tá? A Mabu fez a referência aqui ao artigo da Vânia, que é o que a gente está trabalhando hoje nesse tema. Quem se interessar pode acessar o artigo na internet, é um artigo de 2022, com o título da nossa fala, né, da fala da Vânia de hoje, o museólogo como trabalhador social na construção de futuros inéditos. Tá? Então, é só colocar o título dessa palestra, dessa fala, na internet que vocês vão encontrar o artigo. Vânia, por favor. Pronto. Voltando ao artigo, né? Acho que é importante falar um pouco sobre ele, porque realmente ele foi feito. Eu tinha acabado de fazer, né? Tinha acabado de chegar no Brasil, na verdade, estávamos dentro de uma pandemia mesmo, né? Então, aqui mesmo no Brasil, fechou em 16 de março, se eu não me engano, né? Tudo. E essa palestra, ela foi exatamente, acho que foi um dia antes do 25 de abril. Foi dia 24 de abril. E eu achei que era importante levantar essa questão do 25 de abril, porque o Paulo Freire tem uma relação importante com Portugal, né? A metodologia do Paulo Freire foi utilizada, por exemplo, logo após a ditadura, em 1974, foi criada brigadas de alfabetização a partir do método Paulo Freire. Essas brigadas, elas atendiam a uma coisa fundamental para o país. Até então, até 1974, Portugal tinha 26% da sua população analfabeta. Isso nós estamos falando de 1974, não é de 1874. Quer dizer, um país que tem a idade que tem, né? Nosso tataravô, vamos dizer assim, enquanto país, mas ele tinha 26% da população analfabeta. E Paulo Freire foi utilizado o método Paulo Freire para isso. Vários profissionais que foram para lá, vários voluntários que foram e participaram dessas brigadas. Mas, principalmente, por que eu trouxe o Paulo Freire? Porque o Paulo Freire, naquele momento, ele estava sendo achincalhado, né? Era um momento que a gente estava dentro de uma pandemia, né? Com um bocado de loucos negando uma pandemia, né? Incentivado por um outro louco também. Louco não, né? Porque eu não vou ser esse capacitismo aí, não. Não é louco, não. Ele é muito lúcido, né? Ele era mau caráter mesmo, né? Então, incentivou quantas pessoas morreram nesse país por conta dessas histórias que eles inventavam, né? Que não era só um. E o Paulo Freire, coitado, né? Esse senhorzinho franzino, com a voz mansa, era atacado de todos os lados. Ele era o grande... Eu falei, não, eu tenho que falar de Paulo Freire, né? Sobre o seu papel dentro de Portugal, mas principalmente o que eu quis trazer sobre o 25 de abril. É que o 25 de abril ele é uma data importante para a cidade, é uma data importante para o país. Por quê? Porque o 25 de abril ele comemora a democracia. Nós nunca comemoramos a nossa democracia. Não é verdade? A gente conquistou uma democracia muito esquisita, foi quase a conta-gotas, né? Então, disseram que a gente não tinha capacidade de votar e tiraram as eleições diretas e jogaram um outro lá que queriam que a gente aceitasse, né? Depois teve uma eleição em que teve aquela manipulação toda, né? Que teve aquela disputa entre o Collor, o caçador de Marajás e sei lá o quê. Enfim, a gente nunca comemorou a nossa democracia. A gente esteve sempre
quase que duvidando da existência de uma ditadura. A verdade é essa, porque várias pessoas até duvidam que ela existiu, né? Principalmente os jovens, porque não há uma alimentação dessa memória. A gente não alimenta essa memória da conquista da nossa democracia. Então, por isso que eu acho que é hoje que a gente está aí agarrado nela, querendo salvar ela, né? E acho que a gente vai conseguir. Porque eu acho que a gente amadureceu mesmo, sabe, como sociedade. Eu acho que a gente está aprendendo mesmo. E aí eu defendi uma tese que hoje eu estou tirando ela da minha... que eu dizia que esse movimento de rememoração da democracia impede que se instale, por exemplo, um fascismo ou qualquer coisa que o valha. Eu dizia muito isso. Só que hoje eu estou vendo Portugal entrando na mesma parafernália de loucuras que o Brasil entrou, entendeu? Daqui a pouco eles vão estar cantando para o pneu também, rezando para o pneu. É só isso que está faltando, porque eles estão fazendo, sabe, tudo que a gente está fazendo aqui, sabe, elegendo extrema-direita, achando que o problema todo está no imigrante, sabe? Então, a sociedade portuguesa ela está cada vez mais caminhando para esse lado, né, do fascismo mesmo, né? Então, isso é muito preocupante. Eu gostaria que a minha tese tivesse certa, mas infelizmente ela não está. Eu acho que não. Porque se isso está acontecendo, nem a rememoração, né, dessa festa, dessa grande festa da democracia, está sendo capaz de barrar isso. Né? Porque, na verdade, também, aliado a tudo isso, tem todos os problemas que a própria democracia representativa, né, que existe hoje, que se chama a democracia que existe hoje no mundo ocidental, vamos dizer assim, essa democracia representativa, ela não está atendendo, ela não está respondendo. Ao contrário, ela está cada vez mais beneficiando aqueles que são ricos e cada vez mais precarizando os trabalhadores. E são todos os trabalhadores, não são trabalhadores só os trabalhadores da construção civil ou o trabalhador rural, não. Todos os trabalhadores hoje, de uma certa forma, estão cada vez mais sendo precarizados, seja o servidor público, sabe? Seja o trabalhador do comércio, o trabalhador do escritório. Quem não está precarizado são os CEOs, né? Os CEOs das grandes empresas, enfim, os políticos. A verdade é essa. Então, cada vez mais há uma precarização do trabalho, né? E eu acho que o trabalhador, o trabalho social dos museus, ele tem uma importância muito grande para que a gente faça essas discussões. A gente precisa fazer essas discussões, gente. O museu precisa se abrir para a realidade. A realidade está aí, aberta para todos nós. E os museus estão, eu ainda acho, muito fechados em si mesmos, sabe? Muito fechados ainda em si mesmos. Especialmente os museus que são os museus oficiais. São esses museus que... Por exemplo, ontem eu participei também de um debate onde fui eu e uma líder indígena do sul da Bahia. E ela falava que não gostava desse negócio de museu. Ela não gostava nem dessa palavra museu, porque quando quer dizer que uma pessoa é velha ou não serve para nada, diz que ela é um museu. Aí ela disse, a gente não gosta muito dessa palavra, não. E aí, assim, para explicar ela, e eu acho que essa é uma coisa importante, para explicar, por exemplo, a importância que um museu tem como um meio de comunicação, eu precisei fazer uma volta ao passado mesmo, assim, de mostrar, por exemplo, que as grandes exposições universais atingiram 1 bilhão de pessoas para defender uma ideologia. Aquilo tudo que aconteceu ali era uma grande ideologia que estava sendo defendida, que era a ideologia da colonização, a ideologia do selvagem, do civilizado que vai levar a civilização para os selvagens lá na América. Enfim, tudo isso
foi utilizado e o museu teve um papel importante nisso. Os museus tiveram um papel importante nessa construção ideológica, né? Os museus europeus, no caso. Mas não só, porque aqui no Brasil, em 1882, se eu não me engano, tivemos uma grande exposição no Museu Nacional com os índios botocudos, ao vivo e a cores, expostos dentro do salão do museu, com os seus objetos e com como é que eu chamo? O lugar onde bota os mortos, né? Os ossos dos mortos, eu esqueci o nome, mas enfim, aquelas urnas funerárias. Urnas funerárias, eles juntos ali. Quem é aquele povo que foi exposto ali? Que eles nem são os botocudos, né, gente? Eu usei, inclusive, a palavra pejorativa que era utilizada pelos colonizadores. Mas, enfim, quem eram essas pessoas que estavam ali? Eram os descendentes daqueles que foram mortos na tal Guerra Justa. E eles estavam sendo expostos dentro de um museu. Então, nós reproduzimos esses valores trazidos da Europa. Chega! A gente não pode mais fazer isso. O Museu do Nordeste, quando eu entrei, na abertura da exposição, o indígena era mostrado, a primeira coisa que aparecia era uma urna funerária. Era como se não existisse indígena no Nordeste. Então, a gente não pode mais reproduzir isso, sabe? A gente não pode mais... A gente precisa ter isso. Uma das coisas que mais Aldisa Russio fala, espírito crítico. A gente precisa ter, porque a gente precisa também fazer o exercício da alteridade, se colocar no lugar do outro. Como seria para nós chegarmos num museu e encontrarmos os ossos dos nossos parentes expostos, como se, pronto, acabou-se, não existe mais. Porque a ideia de você chegar no museu, abrir a porta de um museu e dar de cara com uma urna funerária e falando do indígena como se ele estivesse no passado, como se ele não existisse mais, como se ele não tivesse... É como se você negasse a vida a ele. Porque quando você nega a existência, você nega, por exemplo, território, você nega a cultura deles, você nega muita coisa. E eles estão lá resistindo, brigando, querendo seus territórios. E é um papel do museu reforçar isso. E não fazer o contrário. Né? Então, é isso. Não sei se eu respondi, se eu saí divagando, mas eu acho que é isso. Obrigada, professora. Quero registrar aqui que estão aqui acompanhando a nossa live, professora Marília Xavier, da USP, professora Silvia Brasileiro, muito obrigada aí pelo prestígio, né, de estar conosco, participando da nossa live. Também o Corém 5R, legal esse entrosamento, né, entre os coréns que a gente está tendo, isso tem sido bastante positivo. A nossa tesoureira, Andréa Andira, também está aqui, que legal, e outros, né, dos nossos conselheiros estão presentes. E agora, uma perguntinha da nossa Carla Grião, nossa presidente aí do Corém 4R, e aí eu já junto com a pergunta da Carla, a lembrança de que nós estamos comemorando também, né, só comemorações. No domingo foram os 41 anos da Declaração de Quebec, né, que justamente vem falando sobre essa questão dos museus comunitários, né, defendendo a importância desses museus. E a Carla coloca o seguinte: ser museóloga, né, ser museólogo, exige militância, comprometimento, luta, resiliência. Como transformar essa nossa ação política de cada dia em uma prática que incida verdadeiramente nas estruturas museológicas, uma vez que há ainda uma marginalização de nossa atuação. Então, Vânia, como que você vê isso, né? Como que a gente consegue, no dia a dia, avançar um pouco mais, né, nessa prática? Olha, eu só posso falar a partir da minha experiência, assim, né? Que não é muita, não. Vamos dizer que eu estou nos museus desde 2003, então são 20 e poucos anos, né? E nem estou dentro dos museus mesmo, né? Na verdade, que eu digo assim, eu passei 9 anos no Museu Dom do Nordeste e parti para estudar. E agora estou trabalhando muito com pontos de memória mesmo, que são esses dois museus. E estou trabalhando também numa consultoria da Unesco,
que é o projeto da Ilha Museu, que é aí no litoral norte de São Paulo. E tem sido um trabalho incrível, né? E eu acho assim, como é que a gente pode responder, né, a esses desafios? E aí eu vou trazer o desafio do litoral norte de São Paulo. Eu vou dizer a vocês que foi um dos lugares mais bonitos que eu já conheci na minha vida, né? E assim, fiquei até com um pouco de inveja, né? Porque eles têm uma Mata Atlântica incrível, né? E a gente tinha aqui no Nordeste e que foi totalmente destruído, né? Por conta dessa paisagem imposta que eles nos deram, que foi a plantação de cana em tudo quanto é lugar que você ande aqui nesse estado, vocês vão encontrar cana plantada ao longo desse litoral todo. Enquanto que no litoral norte de São Paulo, a coisa mais maravilhosa que vocês, né, podem ter. Então, para mim ali, qual é o grande desafio de um museu como a Ilha Museu? Né? Qual é o grande desafio de um diretor, por exemplo, do museu, da Ilha Museu? Na verdade, primeiro ele ter um pensamento mesmo ecossistêmico mesmo, ou seja, ele ter um pensamento em que o que é... Uma vez eu disse numa oficina para um grupo de caiçaras, né, que é o pessoal que é de uma comunidade bem afastada ali na região de Ilhabela. E aí eu disse uma frase que depois um senhor falou comigo, que eu pensei que ele ia me dar uma bronca, porque eu disse a eles, eu já percebi que o grande patrimônio, a cultura de vocês é a natureza. E aí, pronto, passou, daqui a pouco quando ele foi falar, ele falou assim, eu queria lhe perguntar uma coisa, a senhora disse um negócio aí, do jeito dele assim, né? A senhora disse um negócio aí que eu achei um negócio assim. A senhora disse que a nossa cultura é a natureza. Aí eu, ai meu Deus, será que eu falei besteira? Sim, eu disse ele. Pois a senhora agora está falando a minha língua. Eu achei assim, é isso mesmo. A nossa cultura é a natureza. Então, assim, qual é o papel daquele museu? É claro que a gente sabe que proteger a natureza é importante. E mais do que ninguém, eu sou uma grande defensora disso. Mais do que ninguém não, né? Mais do que eu conheço. Eu sou uma grande defensora dessa questão da natureza e tudo mais. Mas qual é o papel do museu? O museu ele tem que defender também as pessoas. E essas comunidades tradicionais, elas estiveram naquele lugar a vida inteira. E seus antepassados inteiros estiveram ali. E essas pessoas preservaram aquilo. Não são elas as destruidoras. Aí o que acontece? As legislações que existem, né, que, claro, tem que ter normas, mas tem que ser criadas formas em que essas comunidades tradicionais elas tenham, por exemplo, formas de atuar, mantendo as suas tradições, formas de atuar. Uma canoa caiçara, ela é feita de uma árvore inteira. É uma obra de arte aquilo ali. É feito assim, e para fazer aquilo ali tem que ser um grande mestre. Porque essa canoa, antes, eles têm o conhecimento de identificar uma árvore que já morreu, que já está pronta para ser derrubada de dentro da floresta. E antes eles tiravam essa árvore, eles conheciam todo o processo, vamos dizer, todo o movimento natural daquela planta, daquela árvore e tudo mais. E eles percebem que ela morreu e que eles podem tirar e fazer a canoa. Hoje, eles não podem fazer isso. Eles vão perceber que a árvore está morta, que aquela árvore tem potencial para ser uma canoa, mas para eles tirarem aquela árvore, eles têm que ter um processo, que eles têm que entrar na Fundação Florestal, pedir autorização, que vai para o CMBio, que vai não sei para onde. Quando chega a autorização, a árvore já não serve mais para canoa, porque é o movimento natural, né, dos bichos que existem dentro da natureza vão comer a madeira que está lá. Então, quando ele vai pegar a madeira, já... Aí, o que o museu pode fazer? O museu pode fazer nada, é a lei que existe. Não, o museu pode, por exemplo, fazer uma negociação em que esses mestres, esses grupos de caiçara, eles tenham, por exemplo, uma agilidade nos seus processos. Chegou um pedido de uma comunidade caiçara para fazer uma canoa, é essa árvore. Vamos mandar.
agilidade, agilizar, botar eles como prioridade. É isso que o museu pode fazer. Então, eu acho que esse é um desafio que os museus podem fazer, entendeu? Seja em qualquer outra. Em qualquer outra. O Museu do Nordeste, por exemplo, trazer os mestres para dentro do museu, trazer os babalorixás para dentro do museu, tá lá o acervo com eles, né? Para que eles possam trazer os indígenas para dizer para a gente, olha, a professora Marília Xavier Cury, que está aqui presente, por exemplo, faz um trabalho maravilhoso com os povos indígenas, com os acervos dos povos indígenas dentro do museu. É isso. Esse é um papel que a gente tem que fazer, que a gente tem que cumprir. A gente precisa fazer isso, porque senão a gente não serve a sociedade. E a gente precisa servir a sociedade. Esse é o nosso papel, né? Na nossa área, obviamente, né? Acho que é isso. Obrigada, professora. Obrigada. Eu acho... Mabu, a gente, né, você está na vice-presidência aí do Conselho Regional de Museologia, nós temos aproximadamente, Vânia, para você saber, uns 350 museólogos. E a nossa região é uma região, assim, bastante heterogênea, né? Nós atendemos o Acre, Distrito Federal, Goiânia, Mato Grosso do Sul, Roraima, São Paulo e Tocantins. Então, a realidade desses estados é muito diversa. Então, Mabu, fala um pouquinho para a gente sobre isso, né, e as reflexões que a Vânia traz, como que elas acabam, né, nos ajudando como conselho e dentro da nossa atuação aí nesses vários estados. Então, aí acho que só a diversidade em si já fala muito sobre o desafio que a gente tem, né? E, inclusive, acho que cabe até a gente, sim, o Corém, o 4R, na verdade, hoje ele até está um pouco entendendo de novo esse lugar, essas regionais, em diálogo, justamente nesse diálogo super importante com outros Coréns que a Jana colocou, né? Então, eu acho que algumas aproximações e reorganização dessa divisão, acho que é uma das coisas que está em negociação, que acho que fazem parte hoje de uma das discussões que a gente tem. Mas eu acho que sim, a gente tem muitos desafios, né? A gente tem desafio de sustentabilidade hoje do Conselho, a gente tem desafio de integração, acho que a gente tem desafio de atualização tecnológica também. Então, a gente, assim, essa gestão, assim como numa continuidade das outras, acho que não tem esse desafio, acho que não é uma prerrogativa única nossa, mas assim, dentro desse caminho que a gente está tomando, buscando vencer todos esses desafios postos, eu acho que casam muito com a discussão hoje do papel do Corém em frente a esse profissional, né? E como que atende esse profissional que é tão diverso dentro do nosso. Eu acho que isso acaba sendo um desafio que é muito positivo, que a gente conseguiu. O 4R, como tem essa característica, né, de quase transversal a todo o território nacional, assim, né? Ele dialoga muito com uma contemporaneidade dos desafios da profissão do museólogo. E dado isso, acho que a sua colaboração hoje ajuda muito a gente a repensar esse lugar, a trazer novos delineamentos, a buscar estreitar laços, não só com os museólogos, mas com o objeto dessa profissão, né? Que não é um objeto, ele é muitas camadas. Isso. E a gente gostaria de agradecer muito, acho que você ter aceitado, primeiramente, né? Você ter aceitado participar da live com a gente. A gente agradece muito tudo que você trouxe para a gente, para essa discussão. Acho que foi uma discussão muito rica, muito bacana. A gente agradece, a gente pede desculpas pelos equívocos técnicos que a gente teve no começo. Acho que, de novo, agradecer a Jana ter conseguido circular a internet que vai, volta e cai ali, cai a live, abre live, cai live. Com uma tranquilidade incrível. Uma tranquilidade Você, eu estava maravilhosa. Estava assim,
como eu estava. É. E acho que a gente podia até, acho que a Jana falou de fazer os encerramentos. Jana, você quer? A gente, acho que, porque acho que já Isso. deu um pouco de tempo, né? Eu E acho que quero a gente vai para agradecer também, né? as finais. E aí pedir para Vânia dar um conselho final aí para nós, né? Porque como a Mabu colocou, não, nós temos desde os grandes museus tradicionais do país, né? E falando em museu tradicional não como algo negativo, né, mas como algo que realmente deve permanecer e há o papel do museólogo dentro desse museu, até essa realidade de museus comunitários, né, nessas regiões mais remotas, nessas regiões indígenas, como a gente tem, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, né? Então, Vânia, deixa um conselho para o Corém 4R. Quem sou Encerra para eu, nós. meu Deus? Quem sou eu para dar conselho? Olha, eu não tenho muito o que aconselhar. A única coisa assim, que eu acho que seria importante mesmo, assim, eu acho que cada vez mais é isso, é promover isso que vocês estão fazendo. Vocês vejam que vocês têm um território gigante, né, de atuação, e vocês vieram buscar uma pessoa aqui em Pernambuco, né? Eu acho isso muito bacana, eu acho que isso é uma forma de vocês pensarem o Brasil também. Eu acho que, inclusive, São Paulo tem um pouco isso, né? Essa coisa do pensar o Brasil. Inclusive, teve uma grande briga entre São Paulo e Pernambuco, né? Entre Gilberto Freire e os modernistas, que era a coisa do... Que, na verdade, cada um pensava o Brasil à sua maneira. Outras pessoas, lugares, para conversar mesmo, para trocar ideias. Eu acho que isso é uma coisa fundamental, assim. Eu acho que todos nós... e não é apenas no sentido de encontro, de apresentar trabalho. Não, não é isso. É mesmo troca mesmo, conversa, sabe? Isso que a gente está fazendo aqui, que poderia ser uma coisa maior, né? Se a gente fizesse algo, né? Mas é isso que eu digo. Eu acho que cada vez mais a gente precisa realmente conversar. Eu acho que principalmente isso. Você falou até uma coisa que você falou aí sobre museu tradicional, não no sentido pejorativo. Na verdade, eu nem chamo eles de museu tradicional. Eu chamo de museu oficial mesmo. São museus que, enfim, oficialmente são considerados museus, né? Porque a gente sabe que muitos museus que existem, que dizem que são museu, mas alguns museólogos, especialmente os museólogos de fora do país, não consideram museu. Eu digo a vocês porque, por exemplo, em Portugal, a gente apresentou em um encontro várias experiências brasileiras de museologia social, num grupo que reunia pessoas de várias vertentes, né, da museologia, e ao final da fala de todo mundo, né, o presidente do ICOM, acho que é do ICO europeu, alguma coisa assim, não me lembro exatamente qual era o nível do cargo dele, mas ele disse, tá, tudo bem, é tudo bonito, tudo maravilhoso, mas não é museu. Porque museu pressupõe isso, tem que ter aquilo, tem que ter... Então, assim, quer dizer, a fórmula que eles querem que a gente siga, a gente não é obrigado a seguir, né? Então, eu acho que a gente tem que perder o medo de ser a gente mesmo. Eu acho que uma das coisas que Paulo Freire fala na educação é que uma das coisas principais que um professor ensina, mais do que escrever, mais do que abrir, enfim, qualquer coisa desse tipo, o que ele precisa ensinar ao aluno é ele ser ele mesmo. Então, eu acho que a gente precisa ser a gente mesmo. A gente que eu digo, né, a museologia brasileira, ela precisa ser ela mesma. E eu acho que ela tem muito a ensinar para o mundo, é para o mundo mesmo. A gente tem experiências aqui de museologia que, minha gente, isso não existe não, em nenhum outro lugar. Não existe. E eu acho que a gente precisa valorizar isso. Por exemplo, o Brasil é pioneiro numa política pública de base comunitária, que é a política Cultura Viva. É uma política pública de base comunitária que não existe, quer dizer, que não existe não, que já é modelo para a América Latina. Já existem vários países reproduzindo a ideia de uma política pública de base comunitária.
Aqui no Brasil a gente tem os pontos de cultura, temos os pontos de memória. Isso é política estatal de base comunitária. E essa é uma coisa importantíssima que a gente tem que lutar. Eu particularmente, luto muito por isso e quero muito que outros agentes políticos e culturais da museologia atentem para essa questão. Esse é um campo de trabalho, gente. A gente tem quantos museus? Só vocês aí têm 350 museólogos. Vocês têm 350 museus? Não sei. Talvez sim, né? Talvez tenha. Mas, enfim, é isso. Acho que tem até mais, né? Mas o que eu quero dizer é, não existe museus oficiais para todos os alunos que se formam nas universidades hoje. A cada ano saem não sei quantos alunos de museologia. A gente vai ter emprego para todo mundo dentro desses museus? Não. Mas existe um campo gigante, criativo, sabe? Um potencial gigante de a gente fazer um trabalho maravilhoso e principalmente de contribuição mesmo para a memória daqueles que foram excluídos da memória nacional. E foram mesmo. Eu pergunto a vocês, qual é o museu oficial hoje que traz na sua exposição de longa duração alguma referência ao movimento sem terra? Qual é? Eu não conheço. O único que teve até há pouco tempo uma foto dentro do museu foi o Museu Domo do Nordeste, aqui em Pernambuco. E foi alvo de muitas críticas e de esculhambação até, sabe? Eu própria já levei esculhambação de uma senhora de engenho. Mas é isso, entendeu? Esse medo, perder esse medo que a Valdísia fala, né? Ou seja, esse risco político, social e cultural que a gente tem, né? Como que a gente coloca em jogo quando se dedica a um trabalho como esse, é exatamente isso que faz um trabalhador social. Ou ele faz isso, porque ou ele vai simplesmente garantir o seu emprego, garantir o seu cargo, garantir... Pronto. Ele vai fazer a sua museologia bancária, aquela coisinha que ele tem que fazer e pronto. Mas não, eu acho que a gente tem que ultrapassar limites. A gente não pode se conformar com o que está dado. A gente precisa ir para frente, sabe? Avançar. Como a gente quer proteger a nossa democracia, vamos proteger os nossos museus. Vamos fazer os nossos museus oficiais avançarem. Fazer os museus oficiais pensarem de forma social mesmo, atuar com as comunidades. Enfim, tudo isso. Eu acho que se eu tiver que dar um conselho, é esse. Acho que é o que eu faço, que é o que eu quero, que é o que eu busco e queria que tivesse muita gente fazendo também. É isso. Obrigada, Vânia. E eu nem agradeci, só obrigada e boa noite a todos que estiveram até agora aí ouvindo tudo. E, enfim, muito obrigada mesmo pelo convite e parabéns pelo trabalho de vocês. Nós que agradecemos, né, em nome do Sistema COFEM Coreens, pela sua participação, por ter aceito o nosso convite, por ter aberto os nossos olhos para várias possibilidades, né? Inclusive, essa tem sido uma demanda da direção do Corém 4R junto ao COFEM, que é orientações e diretrizes a respeito de museus comunitários, né? Porque a gente não pode realmente entender os museus comunitários com a mesma lógica do museu oficial, com as mesmas exigências, né? Então, como que a gente pode trabalhar com eles e atendê-los, e como que os nossos profissionais também, né, podem atuar junto a esses espaços. Então, acho que daqui dessa conversa que nós tivemos, né, vão surgir muitas possibilidades, né, para a nossa atuação, para nós repensarmos a nossa prática, a inserção dos nossos profissionais dentro dos museus. Então, foi, assim, muito, muito, muito produtiva essa nossa conversa hoje. Parabéns para nós, né, por esse dia, de termos a nossa profissão regulamentada. É uma forma de reconhecimento, mas ainda há uma necessidade de um reconhecimento da sociedade, né, do poder político, público, pelo nosso trabalho. E nós vamos continuar lutando aí mais 40 anos, se necessário for, né, para chegarmos
nesse status. Muito obrigada a todos que participaram, os que assistiram, o Mabu que estava aqui comigo, né, dividindo esse espaço, a nossa presidência do Corém, Sistema COFENS, muito obrigada a todos e a todos que nos assistiram, os nossos museólogos registrados também, os nossos parabéns, e os nossos estudantes de museologia aí que já seguem as nossas redes sociais, sejam bem-vindos aí à nossa profissão. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Acho que só também só para acho que o MASP fez uma exposição Histórias Brasileiras, que daí tinha um acervo grande, só para também a gente não estamos no caminho, alguma coisa. Tá sendo... Que bom, que bom. Dá para pontuar. Maravilha, maravilha. Tá bom, então, gente, obrigada. Beijos. Beijo para vocês. E até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.